Duas técnicas infalíveis para você atender casais. Quando você atende um casal, geralmente você tem que ser quase que um mediador, ao invés de ser o terapeuta. Por que um mediador? Porque muitas vezes aquele casal ele quer simplesmente, cada um quer defender o seu próprio lado, cada um quer defender a sua própria razão. Então, geralmente, quando você começa ali a sessão de terapia, vamos lá, gostaria de ouvir vocês. Aí uma pessoa começa a falar, não, ele fez isso, isso e isso. Aí o outro, não, ela fez isso, isso e isso. Não, ele fez isso e isso. Então é muito comum isso aqui, ó, apontar o dedo, apontar o dedo, apontar o dedo para o outro. E um fica discutindo com o outro, e se você não coloca ordem ali, é como se fosse quase que um juiz, sabe? Ordem no tribunal. Então você tem que exatamente colocar uma postura de ordem na sessão de terapia. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um acordo de cavalheiros, que eu chamo de código de honra. O que é um código de honra? É quando você combina com aquelas pessoas ali o que você vai fazer durante a sessão. Então você cria um código de honra. Essa é a primeira técnica infalível. Então você, logo quando você começa, você vira para as pessoas e fala assim, olha só, isso daqui não é um lugar para vocês ficarem batendo boca. Eu tenho cara de tanque, eu tenho cara de máquina de lavar, então isso daqui não é o lugar para vocês lavarem roupa suja. Então a gente precisa instituir aqui um código de honra. O que é um código de honra? É a gente combinar as regras que vão acontecer nessa sessão. Porque se a gente não tiver regras, essa sessão não vai servir para nada. E aí você, dentro desse código de honra, você começa a estabelecer regras. Por exemplo, olha, quando eu falar para, imediatamente todo mundo que estiver falando vai parar e vai me ouvir. É um exemplo. Você colocou a primeira regra. Então, a regra do para. A segunda regra. Uma pessoa fala até o final, depois a outra pessoa fala até o final. Uma segunda regra dentro do código de honra. Terceira regra, que é muito boa para poder você colocar. Quando você estiver falando durante essa sessão, você vai falar no eu. Você não vai falar você vai falar no eu. Por exemplo, uma coisa é falar, você largou a toalha em cima da cama, isso é uma coisa, você está falando você. Agora você vai falar no eu. Eu me senti extremamente irritado quando cheguei no quarto e vi aquela toalha em cima da cama. Então você vai falar, a palavra aqui vai ser eu. Então, vai falar no eu. Eu já estabeleci aí 3 regras no código de honra. Isso vai te ajudar a harmonizar aquela sessão terapêutica e vai ajudar você a conduzir. Porque se você deixar os casais falarem, eles já vão falando ali um com o outro o tempo inteiro e vão debatendo e simplesmente, às vezes, você pode sim perder o controle quando os dois estão na mesma sessão. Você pode também fazer o trabalho separado? Pode, mas em algum momento eu sugiro que você coloque os dois juntos na mesma sessão, até para poder os dois se observarem. Então a primeira regra infalível aí, primeira dica infalível é exatamente o código de honra. Segunda dica infalível, quando um casamento está muito desgastado e você vai fazer uma constelação familiar ou você vai fazer um trabalho terapêutico, às vezes aquela pessoa que está ali, ela está só falando dos defeitos do outro. Às vezes quando aconteceu algum tipo de traição ou alguma questão ali que envolva algo muito diferente de como o relacionamento era no início, aquilo às vezes termina sendo o real foco daquele relacionamento. Então a pessoa começa simplesmente a focar só naquilo. Então vai aí a segunda dica infalível. Fazer com que aquele casal reconheça um no outro as suas qualidades e as suas virtudes. Então você pode pedir para aquela pessoa olhar para a outra e reconhecer na outra as qualidades da outra. E aí quando ela termina de falar as qualidades da outra, a outra vai e fala quais são as qualidades da outra. Então um reconhece para o outro as qualidades, o que o outro tem de melhor. Não necessariamente naquele momento aquela pessoa pode enxergar as qualidades naquela outra pessoa, mas só o fato dela falar, ela vai lembrar de bons momentos. E recordar esses momentos é uma alteração de estado. Então todo aquele foco que estava no defeito ou que estava no problema, ele muda com a mudança de estado.
A pessoa volta a pensar em coisas boas, volta a recordar bons momentos e automaticamente aquela pessoa altera o estado dela e isso pode ajudar a pessoa a se reconectar com a outra. Isso pode, inclusive, ajudar a resgatar um casamento. Lembrando que se existe amor, não importa se seja 0,00001% de amor, se tem amor, com amor, tudo é possível. E aí, gostou desse conteúdo? Comente aqui se você gostou desse conteúdo. Aproveite para ver mais conteúdos como esse acessando o site escoladeheróistreinamentos.com.br escoladeheróistreinamentos.com.br. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis Treinamentos, uma formação para terapeutas do novo milênio.